Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Dr. Jorge Bruno, boa tarde. Dr. Luís São Bento, doutora Madalena Muniz Faria Lobo São Bento. Nós vamos então começar a entrevista nesta última fase do procedimento concursal para a Biblioteca de Ponta Delgada e esta entrevista terá 3 partes. O Dr. Luís começará com as suas questões, a seguir o Dr. Jorge e eu terminarei. Dr. Luís, pode começar? Peço desculpa, já me estão a ouvir, não é? A primeira questão, então, é esta. Qual a importância que atribui à realização regular de eventos culturais dentro da biblioteca, promovidos pela biblioteca? Absoluta, toda a importância possível, porque é através da organização de eventos que a biblioteca consegue aproximar o seu espólio, tanto a parte de espólio de biblioteca como a parte de espólio de arquivo, da comunidade. Se o espólio permanecer dentro da biblioteca e não tiver meios para ir ter, digamos, ao espaço físico e psíquico da comunidade, é como se ele não existisse. Como eles diziam no filme O Nome da Rosa, seriam apenas objetos de impiedade. Não existiam junto das pessoas. Um livro serve para ser lido e um arquivo serve para conferir identidade às pessoas. A identidade do local onde elas pertencem e da história de onde elas vêm. E, portanto, são os eventos que são esta ponte de comunicação entre a comunidade e o espólio. Obrigado. Posso colocar mais uma questão, Sr. Diretor? Ok. Dr. Luís tem 10 minutos para questionar. Obrigado. A segunda questão é esta. Como é que pensa motivar a equipa para a concretização dos seus objetivos? Os objetivos que estão exarados no seu projeto. É muito difícil, todos sabemos que a motivação é muito importante. Como é que pensa fazer isso? Eu penso que a motivação de uma equipe só se consegue pela implicação das pessoas. Não há outra forma que produza resultados mais concretos, objetivos e palpáveis, como aqueles que eu, aliás, tenho sentido, senão os da implicação das pessoas. E posso especificar melhor. As pessoas têm que ser motivadas com reforços positivos e as pessoas têm que ser reconhecidas na competência que cada um tem para dar, como é óbvio, são diferentes nos diferentes casos. Mas é impossível que não haja alguém capaz de contribuir com a sua competência para um projeto de uma instituição como essas. E isto passa também por desafiar as pessoas a saírem da sua zona de conforto, porque há muitos funcionários numa biblioteca, como aliás em qualquer instituição, que pela repetição quase mecânica das funções que desempenharam, se convenceram que não seriam capazes ou que não teriam perfil para uma outra coisa. Quando nós conseguimos, por um lado, envolver as pessoas de forma objetiva e participativa em várias atividades ou numa em específico para começar, e por outro lado, desafiá-las a sair da sua zona de conforto e das tarefas repetitivas que sempre fizeram, as pessoas revelam-se às vezes perante si próprias. E este resultado é uma bobina que as leva a ficarem motivadas para o próximo passo. Eu tenho exemplos disso concretíssimos, porque muitas das vezes funcionários que foram aqui motivados para fazerem coisas que não estavam à espera ou para as quais achavam que não estavam vocacionados, são eles na fase seguinte que pedem para participarem numa ação qualquer da próxima vez, o que me propõe até, o que é muito interessante numa instituição dessas, que sejam os funcionários de todo o tipo, os técnicos de toda a ordem, a proporem à direção algumas atividades. Portanto, pela implicação. Obrigado. Bom, vou então avançar com mais uma questão. Que atividades é que considera mais eficazes para a promoção da leitura nas várias faixas etárias, nos vários grupos? As atividades de implicação à leitura não podem ser atividades que pretendam apenas levar pessoas a ler. E isso desde os mais pequenos. Têm que ser exatamente atividades
que impliquem as pessoas na leitura enquanto agentes. Como dizia o Pennac, ninguém ama aquilo que não conhece. E nós só começamos a amar quando conhecemos de uma forma empática. E, portanto, a biblioteca tem que estar sempre muito pronta para observar quais são também os gostos, as necessidades e os interesses da sociedade nas várias faixas etárias, para ir ao encontro destas faixas etárias e para as poder mover para a literacia cultural e não só. Mas a literacia cultural é uma literacia que tem que primeiro auscultar quais são os interesses, porque senão bate numa parede sem retorno, digamos. Eu dou exemplo disso, por exemplo, pode-se conseguir começar a levar a terceira idade e pessoas de uma faixa mais, digamos, limítrofe das freguesias a aproximar-se à biblioteca, se for a biblioteca a dar o primeiro passo e a organizar, por exemplo, uma noite da desfolhada em que a base, entre aspas, literária, seja a própria transmissão oral e os casos dos protagonistas que ela convidou. E a partir daí poderão estas pessoas ser aliciadas a outros tipos de leituras. Eu acho que a base é sempre uma auscultação. Já para as crianças, para a idade mais tenra, digamos, pode-se fazer qualquer coisa como nós fizemos aqui há uns tempos e que teve uma aceitação fantástica, que é por convidar, serem as crianças e as famílias a entregarem-nos os protagonistas de uma história. O seu boneco preferido, o seu carro mais veloz, o seu até amigo imaginário. E a partir destas personagens sermos nós, biblioteca, a construir uma história. Convidá-los depois para participar dessa história. A partir daí eu acho que as crianças ficam implicadas e a família no processo da leitura. E poderíamos continuar isto com todas as faixas etárias. Já para os adultos é um pouco diferente. Tem que haver uma publicitação muito apelativa de determinadas obras. Porque hoje em dia tudo é marketing. E se o marketing tem capacidades bastante destrutivas, instituições como nós podemos usar o marketing a nosso favor. Ou seja, digamos, chamemos-lhe um marketing positivo. Aquele que mostra do que é que as pessoas precisam, porque sempre teve nelas enquanto necessidade, mas elas nunca tinham tido tempo no seu cotidiano para perceberem que era uma necessidade intrínseca. Muito obrigado. Obrigado, eu. Doutora Madalena Sambento, gostaria de colocar uma questão primordial. O que a motivou a pretender apresentar-se a este concurso para a direção da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada? É sem dúvida primordial, porque é o motivo deste concurso. Eu penso que quando uma pessoa se propõe a um projeto, tem que ter duas coisas essenciais em consideração. A primeira é a sua motivação pessoal, e parte-se do princípio que uma pessoa que concorre tem motivação pessoal, e a segunda é o impacto positivo que este projeto possa ter para outras pessoas. Neste caso será mesmo para a comunidade, porque é uma instituição que se propõe a servir a comunidade. Eu, quando comecei este projeto há 3 anos, foram-me colocados diversos objetivos e ao longo do tempo pude verificar com muita alegria minha que a Biblioteca Pública tinha conseguido superar todos esses objetivos. A nível da diferenciação de públicos, a nível da diferenciação de projetos, a nível da motivação do pessoal e dos funcionários, a nível inclusivamente da automatação de softwares e da aposta em soluções digitais que melhor servissem a região neste momento, a nível inclusivamente do novo uso de espaços que estavam completamente vazios e inadequados e a nível da própria tipologia de comunicação da biblioteca e dos funcionários. Há, como é óbvio, nesta minha constatação, houve vários indicadores estatísticos, objetivos e documentais que a balizam. Não foi uma opinião minha, como é óbvio, mas o que eu achei mais motivante neste caso foi mesmo o feedback dos utilizadores, da população em geral, das entidades parceiras com quem nós muito trabalhamos, até da comunicação social e das outras instituições. E assim sendo, houve também, no segundo ponto de partida, outras coisas que me motivaram a isto, sendo esta a primordial, por isso foi a primeira que escolhi para dizer. Ao longo desses 3 anos, é óbvio que eu adquiri
imensa experiência em áreas que não tinha. Embora tivesse um projeto, uma ideia de um projeto, não tinha experiência, porque há experiências que só se ganham confrontando com a prática e com a multiplicidade de situações que há no dia a dia de uma biblioteca pública e arquivo regional. E que aprendi inclusivamente com todos os meus funcionários. Eu acho que essa experiência deve ser posta ao serviço da majoração desse projeto e da mesma instituição que me forneceu. E também é isso que eu pretendo com esse concurso. E, finalmente, é também muito importante o facto de 3 anos não é com certeza o tempo suficiente para implementar projetos, sobretudo na área da mentalidade e da literacia. E se acrescentarmos o facto de que nestes 3 anos houve 1 ano e meio, no mínimo, em que nós fomos atingidos por uma pandemia que é muito diminuiu a nossa capacidade de ação em alguns níveis, portanto, este tempo não foi o tempo suficiente para se implementar aquilo que é minimamente necessário. No entanto, a própria pandemia também nos veio trazer desafios que comprovaram que a nossa capacidade de transmutação a nível de chegar à população de outros modos, que a Biblioteca Pública também esteve à altura desse desafio e isto também foi motivante para o meu concurso. Muito obrigado. Vou pedir-lhe que me descreva o modo como entende que deve funcionar um serviço educativo numa biblioteca pública como a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. O serviço educativo, no meu modo de ver, é absolutamente transversal, ou deve ser. O serviço educativo tem que, portanto, trabalhar com todas as outras secções da biblioteca e tem que trabalhar com todas as áreas e público. Não é, de modo algum, como se julgava aqui há uns anos, um serviço para tratar da infantilidade. Embora o serviço educativo também tenha um papel crucial nessa faixa etária em que é a faixa em que desabrocham todas as capacidades e toda a inteligência emotiva. É óbvio que o serviço educativo também tem que operar e muito nesta faixa etária, mas tem que ser uma ponte de realização de todas as exposições, de toda a comunicação com o público da biblioteca, de todas as projeções de leituras e de eventos. Com um cuidado muito grande também, a meu ver, é que estas políticas não podem acabar por ser prejudiciais de tanto quererem comunicar. E eu passo a explicar. A pandemia, sobretudo a nível da educação formal, veio mostrar que aquilo que nós julgávamos que podia ser, às vezes, uma aproximação à igualdade, podia se transformar num móvel de desigualdade, como, por exemplo, o exagero do digital e das literacias digitais. Há e vai haver sempre uma faixa de população em que isto ainda não é por enquanto, esperamos que, e de forma desejável, seja muito mais alcançável mais tarde, ainda não é uma capacidade que estas faixas populacionais tenham e, portanto, o serviço educativo da biblioteca também deve funcionar como um ponto de equilíbrio constante em auscultação e em conseguir produzir eventos e até atividades de promoção à leitura que tenham sempre as duas faixas, a faixa digital e capacitante, mas também a faixa presencial para aqueles públicos, não só que não conseguem ou ainda não estão bastante letrados, mas também para aqueles para quem a empatia da presença de uma biblioteca é muito importante e das pessoas. Portanto, o que é que deverá fazer um serviço educativo? Em suma, trabalhar com todas as outras secções, nunca perder de vista que uma biblioteca e arquivo regional é a parte de biblioteca que leva à formação da reflexão e dos cidadãos através da leitura e do confronto com várias e diversas ideias e autores, mas também é, sim, e não menos, a parte de arquivo. E os arquivos servem para conferir identidade a uma região através da história. E através da identidade de uma região, confere-se também sentido de pertença aos indivíduos. E eu acho que o serviço educativo de uma biblioteca também deve mostrar aos indivíduos que todos os arquivos que detêm são testemunhos da pertença daquele indivíduo àquela região e àquela história. E isso vai envolvê-los, sem dúvida, e aliciá-los muito mais. Muito obrigado, doutora Madalena Sambento. Vou colocar, por fim, uma outra questão.
sobre o Plano Regional de Leitura, qual a sua opinião sobre o plano e em que medida é que ele se entrecruza com os objetivos de uma biblioteca pública. O Plano Regional de Leitura, neste momento, por aquilo que eu tenho visto nos documentos e na ação, é mais o Plano Ler Açores, ou seja, embora nós sigamos já desde há muito tempo, inclusivamente, nós temos uma dependência e um protocolo com o Concurso Nacional de Leitura e fazemos cá e muito bem o nosso Concurso Regional de Leitura. Em termos de Plano Nacional de Leitura, nós seguimos algumas diretrizes, mas a formulação regional, pelo menos nos últimos tempos, do Plano Regional de Leitura tem sido o Ler Açores. E o Ler Açores é uma atividade que pretende congregar tudo em linha para um mesmo e maioral objetivo, que é levar todas as faixas da população, sobretudo aquelas que estavam mais e que permanecem mais arredias dos hábitos de leitura, à leitura. Isto engloba as bibliotecas públicas, regionais, mas também as bibliotecas municipais, a rede regional de bibliotecas escolares, mas todos, no meu entender, e de facto assim acontece, os parceiros culturais que nos possam ajudar nisso. Inclusivamente os parceiros das artes performativas, os parceiros da música, os parceiros das artes figurativas, etc. Ou seja, tudo vai ser preciso uma ação concertada e muito focada que utilize todos esses objetos para nós conseguirmos capacitar cada vez mais faixas da população nos Açores para a leitura. Como é que a biblioteca é uma parceira óbvia? Com certeza. Mas como é que a biblioteca pode majorar aquilo que já fazia de forma tradicional? Aliando-se de forma nova a todos esses parceiros. De forma digital, sem dúvida, mas muito de forma presencial e trabalhando cada vez com mais diversas entidades. Com os nossos parceiros dos serviços externos, com os agentes culturais, e nós temos feito isso, por exemplo, num espetáculo que alicia a leitura, é muito importante para todas as faixas sociais e etárias que esse espetáculo inclua a imagem a comentar os textos. E como é que se faz isso? Faz-se com bailados que foram pensados e concertados para aquele espetáculo literário, faz-se com produção de artistas, sejam eles pintores, sejam eles escultores, sejam eles autores de instalações, faz-se isso com projeção de vídeo arte, faz-se isso com a presença de escolas limítrofes, assim como com grupos do Conservatório Regional, etc. Ou seja, o Plano Regional de Leitura, para mim, neste momento, é mais um Ler Açores que implica todos os parceiros culturais. Obrigado. Eu passo ao Sr. Diretor Regional da Cultura. Muito obrigado. A doutora Madalena Muniz Faria Lobo. Consegue ouvir-me? Agora sim. Ok, obrigado. Doutora Madalena Muniz Faria Lobo São Bento, vou colocar-lhe algumas questões. Solicitaria que seja, nas suas respostas, tal como é de esperar de uma candidata a diretora de uma biblioteca, que seja clara, precisa e sintética. E a primeira questão que eu coloco é a propósito de uma frase do seu projeto, na página 1, em que diz que nos funcionários há que incutir a ideia de uma missão especial e da diferença qualitativa das funções que desempenham. Há que incutir. Acha que esta forma de lidar com os funcionários, de incutir-lhes uma ideia é mais correta? Isto não será uma imagem de um professor que leva os seus filhos, os seus alunos, para um objetivo pré-definido? Não, porque eu não me refiro a incutir pela palavra ou por uma lição professoral, de modo algum. Há que incutir da única maneira possível de convencer as pessoas, que é dando-lhes o exemplo no cotidiano, chamando-os a atuar e mostrando o quanto, como eu me referi há bocado, a atuação deles é de mais-valia para a instituição em si. Se eles fizerem isso, eles sentem-no. É assim que se incute. Na página 2 diz o reforço dos mecanismos de cidadania e participação livre e democrática dos cidadãos, que surge como um dos propósitos do programa do 12º Governo Regional dos Açores.
Está errado, é o 13º governo. É um lapso. Então, pensei que ainda estivesse no governo anterior. Não, não, senhor diretor. É um lapso de computador, mas é o 13º. Na página 2 ainda refere que a biblioteca ainda está virada para nichos e elites culturais e ainda não chegou à maioria da população. E refere mais abaixo que quer dar continuidade ao seu projeto, 3 anos é pouco, e diz que a minha questão é: o que é que fez para que se revertesse essa tendência passada? Eu tentei agir cada dia que passou em relação a isso. Assim, seria fastidioso eu estar aqui a elencar as atividades objetivas que fiz. Não, E que eu pedi para ser sintética. Então, é assim. Fiz atividades que envolvessem as comunidades limítrofes, como, por exemplo, juntas de freguesia. Fiz eventos de espetáculos grandes em que impliquei como autores alunos de jardim e infância de áreas mais desfavorecidas, por exemplo. Fiz podcasts de gravação para a nossa comunidade imigrante que foram difundidos lá fora. Em toda a escolha de espetáculos, ou inclusivamente de obras, inclusivamente de arquivos, tentei sempre implicar uma faixa mais jovem, como, por exemplo, usando exposições de arquivo que apelassem ao amor, para chamar os jovens, uma faixa de jovens. Enviei sempre para as escolas, enviamos nós, a biblioteca, para as escolas e para professores em específico, todas as atividades que pudessem ser aliciantes para eles trazerem, e trouxeram os seus estudantes, com temáticas sempre apelativas. Ou seja, fizemos tudo isso a par dos colóquios, que continuam a ser essenciais para uma faixa erudita, a par das publicações de catálogos e obras, mas todas as nossas exposições, todos os nossos eventos, toda a nossa publicitação de leitura tentou sempre ir ao encontro dos interesses de várias faixas etárias e sociais. Sempre. Na página 3 diz que, também já referiu há pouco, que 3 anos de uma comissão de serviço é muito pouco para auscultar, implementar e desenvolver ações que tenham impacto. Doutora Madalena, não é preciso muito tempo para uma pessoa fazer uma transformação. Em 3 anos dá para fazer muita coisa, dá para fazer muito trabalho e provar esforço. É por isso mesmo que eu comecei a minha intervenção a dizer que cumpri e superei todos os objetivos que me foram postos no início da comissão. Eu, em 3 anos, cumpri e superei-os, e é por isso que isso me motivou a continuar num trabalho ainda mais amplo, porque, como o Sr. Diretor Regional muito bem há de concordar, isto é um trabalho que não vai ter fim. Este trabalho em prol da cultura, ou seja, em termos da região, é um trabalho que não terá fim. Portanto, a doutora Madalena acha que cumpriu todos os objetivos e ainda superou-os. Aqueles que me foram postos de início pessoalmente a mim, aqueles que me foram colocados na minha listagem de objetivos, sim, mas há muitos outros a cumprir em relação à população. Na página 4 refere softwares de automação. Que softwares são esses? No caso da biblioteca, nós, como sabe, temos o COA e temos também, para o caso do arquivo, o Archevo. Neste momento, como o Sr. Diretor também muito bem sabe, esses 2 softwares foram bastante majorados por proposta nossa, com uma solução que arranjamos para contornar muitas das dificuldades digitais que se nos estavam a colocar, não só à biblioteca como à região, pedindo para alocar um servidor, para alocar um ponto de internet que fosse usado pelo servidor aqui, que aloja a Azoriana. Este ponto foi colocado nas nossas salas. Neste momento, não só ele serve com tudo aquilo que já foi digitalizado do projeto da Casa, o antigo projeto da Casa de Altonica, agora o projeto Azoriana, como também nos permite a alocação de todas as nossas digitalizações neste mesmo servidor e contornar o problema de muitas das coisas que estavam disponíveis Mas a minha questão não é essa. A minha questão sabe o que é um software de automação? Sei tanto quanto um leigo normal nos dias de hoje.
Pode explicar melhor o que é que o Sr. Diretor quer dizer com isso? Sabe a diferença entre um software genérico e um software de automação? Por exemplo, uma garagem abre automaticamente quando se aproxima o carro através de um sensor. Há um software de automação. Onde é que há softwares de automação nas consultas bibliográficas? Não, nas consultas bibliográficas existe o COA e existe o Archego. Agora, nós temos softwares de automação nesse momento ao serviço da região e, através do serviço da região, ao serviço da Biblioteca Pública. Certo? Faz parte do próprio programa digital do 13º Governo Regional dos Açores e do programa tecnológico do 13º Governo Digital dos Açores. E tanto que neste programa se diz que vai ser majorada softwares open source, que é aquele que serviu ao projeto que permitiu a consecução da Azoriana. Na página 5 fala de uma proposta interessante que se chama Catálogo Comum às 3 Bibliotecas Regionais. Podia explicar melhor esse projeto? Esse projeto já existe, Sr. Diretor. Esse projeto está operante. Eu gostava muito que fosse da minha autoria, mas não é. Este projeto é exatamente o projeto que foi alocado na Europeana. O catálogo do COA, neste momento disponível em linha, é o catálogo comum às 3 bibliotecas. Eu acho que isto foi uma grande conquista e por isso nós devemos, nesse momento, tentar, dentro de cada biblioteca, tirar o máximo partido desta alocação comum e desta capacidade de acessibilidade. A questão é que não existe um catálogo comum às 3 bibliotecas. Nós, quando entramos no COA, temos que entrar na biblioteca para procurar naquela biblioteca o livro. Mas neste momento, através da Europeana, é possível aceder-se aos 3 catálogos, mesmo que se abra cada catálogo para a biblioteca que se pretende. Nós já temos alocado todos os registros, os milhares de registros das 3 bibliotecas açorianas, e eu acho isso muito bom. E a ideia era que isso fosse possível fazer, inclusivamente com os arquivos mais tarde e com todas as outras instituições açorianas, é que todos os registros ficassem alocados num único servidor. Ainda na página 5, uma vez que a parametrização de dados é algo trabalhoso e moroso, deve ser muito bem gerido o tempo dos funcionários envolvidos. Podia explicar-me esta frase? É assim. Há funcionários, tanto na área de biblioteca como na área de arquivo, que procedem à parametrização de dados. Na área de arquivo em específico, só alguns funcionários, só a chefe de divisão, aqui no caso desta biblioteca, é que procede à parametrização, à descrição. Mas, em todas as bibliotecas dos Açores, na área de biblioteca, há vários funcionários a procederem à parametrização. E isso tem sido motivo, às vezes, de dificuldade na uniformização destas descrições e na unicidade que se pretende para essa parametrização. E várias vezes as equipes especialistas nessa área têm alertado as direções e inclusivamente a tutela, para que é desejável que cada vez mais sejam poucos os funcionários a proceder a esta parte do processo. Por outro lado, se um funcionário suficientemente abalizado tecnicamente gastar imenso tempo a fazê-lo, ele fica outra vez preso de uma única atividade. E, no meu ponto de vista, deve-se tentar fazer uma gestão a nível do funcionário para que ele tenha hipótese de agir noutras áreas. Por outro lado, esta tarefa é muito mais difícil e, digamos, morosa, talvez mais morosa do que difícil, na parte de arquivo do que na parte de biblioteca, porque, como é sabido, a descrição em arquivo é feita à unidade, quase à folha, o que não acontece na descrição de biblioteca. Na página 5, defende-se insistir com a tutela numa decisão sobre residir a administração, gestão de mais de 500 mil de registros bibliográficos das 3 bibliotecas. Não acha que num projeto de diretora de serviços, estar com esta atitude de vamos reivindicar e vamos encostar a tutela à parede, acha que isso enquadra-se bem no projeto? Sr. Diretor-Geral, isso não é uma reivindicação.
Isto é um pedido de orientação, que são duas coisas completamente dispares. Isto é simplesmente dizer, nós precisamos neste momento de uma orientação do que fazer e onde colocar. Isto não é reivindicação nenhuma. Nós estamos na nossa posição legítima, que é pedir à tutela que nos oriente e nos esclareça em como agir. Na página 7, fala da gestão de arquivo e propõe, o que eu achei bastante interessante, uma divulgação do arquivo, gestão do arquivo junto das escolas e mais novos. Quais são as estratégias que tem para motivar crianças, pré-adolescentes, adolescentes a terem a paixão pelos arquivos que estão na biblioteca, os quais muitas vezes não podemos tocar porque são extremamente frágeis? Como é que vai incentivar os mais novos? Nós já o fazemos. Nós já o fazemos com as nossas oficinas anuais, que têm imensa adesão. E antes da pandemia ainda tinham muito mais, como é óbvio. Que são oficinas para os pequeninos, umas de escrita antiga, para não se chamar paleografia, precisamente porque são para idades muito tenras, e outras de genealogia. A nossa equipe de socioeducativo, juntamente com a nossa equipe de arquivos, desenvolve essas oficinas para os mais novos e têm um poder de sensibilização enorme. Mas isto pode ser feito de muitas outras formas no futuro. Pode ser feito exatamente com arquivos que tenham uma temática que é aliciante para os mais novos, como por exemplo o terror às vezes, ou como por exemplo a fantasia, que houve muitos dos nossos, há muitos dos nossos arquivos que têm partes quase inacreditáveis. E há aquela parte do voyeurismo que também é muito apetitosa para essas idades muito tenras. É óbvio que se eles não puderem tocar no arquivo, o arquivo pode estar exposto perante eles em escaparates próprios, ou então há sempre a hipótese que nós usamos em certas exposições em que isso é aconselhável, da cópia e a digitalização o mais fidedigna possível. Mas sim, será muito gratificante fazer isso com as idades mais novas. Na página 8 do seu projeto diz: à secção de restauro caberá também segui-lo, assim como na fase posterior. E a direção deve solicitar e estar atenta aos seus relatórios. Não acha que isto é uma ideia redundante? Isso é mais que óbvio que a direção tem que estar a acompanhar os relatórios das atividades. Porquê é que isto está aqui no relatório? Está no relatório porque é uma chamada de atenção que vinha na sequência. Estávamos a falar de exposições e eu achei importante mostrar que a secção de restauro, por exemplo, não é uma secção que só opere ou seja necessário operar para fazer um restauro pontual. A nossa secção de restauro, de qualquer biblioteca, é uma secção que tem uma utilidade cotidiana e essa era uma chamada de atenção a isso. Ou seja, nós vamos montar uma exposição. Se a técnica de restauro não for lá com o luxímetro, para medir os níveis de luz que há naquele lugar e de que forma ele poderá ou não afetar os documentos, isso é um erro grave em termos de gestão dessa exposição. Por exemplo, se a nossa técnica de restauro não for mensalmente e com uma periodicidade cadente às salas onde temos as livrarias particulares, medir a umidade, a luz, etc., todos os níveis, isto também é um erro grave em termos de gestão e era isto que eu queria dizer. Na página 9 diz: parece-nos que a Zuriana, a Casa da Autonomia, se encontra tecnicamente vocacionada para um serviço público e de pesquisa mais completo, célere e ágil do que o sistema disponibilizado até agora pelo Centro do Conhecimento dos Açores. Eu pergunto, a que propósito vem esta expressão, esta frase? Não é a Casa da Autonomia, é o repositório Zuriana, que neste momento congrega todos os registros das bibliotecas todas da região autónoma dos Açores. A que propósito esta ideia surge aqui? Porquê é que está a comparar a Zuriana com o Centro de Conhecimento dos Açores? Porque nós, enquanto técnicos das bibliotecas dos arquivos regionais, eu não sou uma técnica de biblioteca nem de arquivo regional, neste caso tenho um cargo de gestão, mas terei que confabular em relação a todas essas coisas com os meus técnicos todos. E em cada biblioteca isto acontece. Precisam de saber da parte da tutela quando se fazem registros e quando se vão colocar esses registros numa planificação de disponibilização ao público lato, o que é que está previsto se estes dois repositórios são repositórios alternativos, que é o que me parece que deveriam ser, e é a opinião que transparece naquilo que escrevi,
Porque, por exemplo, tal como escrevi, o Centro de Conhecimento dos Açores está especializado em repositórios como, por exemplo, os registros de passaporte, as genealogias, ou seja, serve muito às genealogias através dos registros de passaporte e dos registros paroquiais. Além de o arquivo de Abney, que também tem, o grande repositório da Joana Purcell, etc. Mas não, as outras instituições não. Têm exatamente todos os registros bibliográficos, todos os registros de arquivo. Ou seja, é preciso uma definição para nós e para o público de se esses repositórios são redundantes ou se permanecerão como repositórios coadjuvantes. É porque é preciso ver que houve também algumas vezes em que aquilo que estava no repositório da Azoriana ou no Coateste acabava por ser replicado por algumas vezes no outro repositório. Portanto, isto não é bom, inclusivamente até para aquilo que possa representar engenheiros em meios. Doutora Madela, mas essa relação do Centro de Conhecimento ultrapassa o âmbito da biblioteca. O Centro de Conhecimento é da DRAC e a Azoriana é outra entidade. Precisamente, e a DRAC terá que decidir e que dar instruções em relação a estes dois repositórios. Na página 9 do seu projeto, refere que as NAS de derivadas com parametrização evitarão as cópias e uploads de e-mails ou outros elementos armazenados. Estamos a referir a uma segurança que se colocou, não é? Sim. De que modo este ROD está preparado para a proteção de dados? É assim, não é o ROD que está preparado para a proteção de dados, como podes imaginar. É os computadores que a biblioteca em sala disponibilizou para estarem de acesso ao ROD é que foram parametrizados para proteger não só a cópia e o download e toda a restante proteção necessária. Nós só temos capacidade de fazer isso nos computadores. Há aqui uma série de informações. No final de junho, o arquivo vai passar da versão 4 para 6, a empresa segura, e depois mais à frente foi instalado. Portanto, isto parece mais um relatório do que um projeto. Está a falar de coisas que já aconteceram e não é propriamente algo que se quer atingir. Não, isto está a falar do ponto de situação para poder perceber porque é que nós poderemos passar por uma fase seguinte, que é exatamente esta que se está a solicitar, a fase da automatização a um outro nível. Na página 11 diz que a direção, portanto, que vai presidir, deve estimulá-la, a equipa da biblioteca, à participação no maior número de projetos possível, para que a estrada de desenvolvimento social que oferece seja também um percurso de recreação e de lazer. Pode-me explicar o que é que projetos são estes e que tipo de recreação e lazer é que aqui refere? Há dois tipos de recreação e lazer a que eu me refiro mais do que uma vez aí não sei exatamente a que fase é que se está a referir, mas posso situar que existem duas referências à recreação e lazer. Para já, a da sociedade e do público a que uma entidade dessas serve. É nossa obrigação mostrar ao público que a cultura também é recreação e lazer, tal como está previsto no programa do 13º Governo Regional dos Açores. E como está previsto também no Manifesto Cultural da ONU para todas as bibliotecas públicas e arquivos. Há outra referência que eu faço em algumas passagens, que é a recreação e lazer, que qualquer funcionário ou técnico a serviço de uma instituição deve sentir e usufruir para desempenhar muito melhor a sua função. Ou seja, as pessoas têm que ter não só este sentido de que estão a contribuir para uma causa importantíssima, como que se, de certo modo, tiram algum prazer e que se divertem, e que é possível tirarem prazer e diversão em contribuírem para esta causa e em desempenharem a sua função no cotidiano. Portanto, eu refiro-me duas vezes, em duas acessões diferentes. Portanto,
prefere criar momentos de lazer e de recreação durante os tempos de trabalho para motivar as pessoas à leitura, ao trabalho? Sr. Diretor, como eu acabei de explicar, são duas acessões diferentes. Eu referi-me a uma acessão dos tempos de lazer que nós devemos e temos a obrigação de criar na sociedade, nossa instituição. E a outra acessão é a direção poder criar tempos de lazer se aquilo que o funcionário faz durante o seu trabalho também lhe der a ele prazer. Não são tempos distintos. Uhum. Na página 13 do seu projeto diz que o tempo gasto com a gestão de processos concursais e de questões burocráticas, como a avaliação, retira-o a muitas outras ocupações mais dinâmicas e pedagógicas. A doutora Madalena sabe muito bem que os procedimentos concursais, por mais incomodativos e chatos que sejam, são extremamente importantes e fazem parte da natureza de uma direção. Porquê? Porque é aí que o diretor de um serviço externo conhece as pessoas que vai aceitar e com quem vai trabalhar. Portanto, eu não entendo este desconforto em relação aos processos concursais. Se ler o parágrafo seguinte já percebe, porque é exatamente o que acabou de me dizer é exatamente o que eu digo no parágrafo seguinte, ou 2 linhas abaixo, não sei explicar. É exatamente o que eu digo. No entanto, eles são extremamente essenciais para a instituição e até para as pessoas que serão hipoteticamente colocadas ou não e para o serviço dos colaboradores colaterais. É exatamente o que eu digo, 2 linhas abaixo. E neste parágrafo também diz que trabalha muito mais que o horário oficial do serviço. Os diretores de serviços externos estão isentos de horário. Eu não percebo porque esta... É exatamente o que eu digo. É preciso que... Não, o que eu digo não é exatamente isso, ponto. Eu digo isso e continuo. Eu digo, é preciso que um dirigente de um serviço desse tipo esteja alerta que deverá trabalhar fora do horário dito laboral, mas que, em contrapartida, isto não pode ser desculpa para que ele não esteja na instituição no horário laboral normal dos seus colaboradores. Ele tem que acompanhá-los de qualquer maneira, independentemente do facto de trabalhar as outras horas em casa, na instituição, em qualquer lugar. Doutora Madalena, muito obrigado pelas suas respostas e muito ao Dr. Jorge. Pelas vossas perguntas. Obrigado e dou por encerrada a nossa entrevista. Obrigado. Boa tarde.